A minha tia mora na mesma casa há muitos anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próxima da minha idade. Sempre fomos bem amigas. Ela sempre dormia em casa e ficávamos brincando até tarde. Mas uma vez foi muito diferente. O irmão mais velho dessa minha prima, que era o meu primo também, ganhou um videogame. Era um PlayStation 1, com alguns jogos. Aquilo era o máximo. Nunca tinha visto gráficos tão avançados. Eu morava em um sítio naquela época. E então resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá, na casa da minha tia, que era bem longe. Ela deixou de boas. Então cheguei lá e a gente brincou o dia todo. Arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. A sala dela era disposta assim, uma porta na frente da outra, sendo uma janela na parede esquerda e o sofá na frente da janela e a TV na frente. Viramos o sofá da frente para o outro, assim ficava melhor para dormir. Nesta época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, mistura de pitbull com alguma outra coisa. E o portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite que a cachorrada toda começou a latir e a uivar muito afobados. Não demorou e o cachorro dela entrou na brincadeira também. E aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto. Era como se estivessem competindo. Lá era um bairro perigoso. E direto, ladrões pulavam de casa em casa, fugindo da polícia. Resolvemos olhar pela janela, para ver se tinha alguém invadindo o quintal. E assim, avisar o meu primo mais velho, para ele tomar alguma providência. Olhamos, mas não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando de um lado para o outro da rua. Não demorou muito e veio um cachorro no portão. Bem, eu acho que era um cachorro. Era enorme e todo preto, com os olhos amarelos e brilhantes. Ele não ficava de quatro, mas também não ficava em pé. Era muito bizarro. O cachorro da minha tia continuava latindo, muito afobado, e aquele bichão continuava se aproximando. Quando a criatura chegou no portão, ele dava um pouco mais da metade da altura do portão. O cachorro da minha prima era uma formiga perto daquilo. Ele começou a recuar e parou de latir. Aproximou um pouco da criatura e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando. Eu nunca tinha visto um cachorro daquele jeito. A coisa ficou parada lá e começou a encarar as janelas da casa, as mesmas que estávamos, que eram viradas para a rua. Fechamos a janela e corremos para a cama da minha tia. Aquilo foi horrível. No outro dia, o cachorro da minha prima, que era bravo, ainda estava totalmente abatido. Parecia um filhote. Não sei o que era aquela coisa, mas deixou o cachorro da minha prima, que era uma fera, totalmente traumatizado. Eu nunca mais dormi lá depois daquela noite. Agora, eu moro a 2 quadras de onde isso aconteceu. E toda vez que a cachorrada começa a latir, eu já me lembro daquele episódio que aconteceu. E isso me dá uns calafrios. Boa noite. A minha família é de origem mexicana.
pelo que foi me passado pelo meu pai e avô, as memórias vêm de um vilarejo, onde a cidade mais próxima era Ocosingo. Neste vilarejo morava o meu bisavô e a sua família. A sua família era pobre e sem recursos, como a maioria do povo daquela região, e viviam basicamente da terra. Eles tinham um sítio, onde havia uma plantação de legumes e também alguns animais, como galinhas, vacas e cabras. Segundo contava o meu avô, eles tinham uma vida tranquila e feliz, embora sem luxo. Mas tudo começou a mudar quando, em uma certa noite, todos do vilarejo viram cruzar o céu uma luz muito forte, a qual aparentou cair nas matas de uma floresta, ali próximo. Todos se assustaram quando viram aquela luz rasgar o céu em alta velocidade e aparentemente cair em um local nas imediações. Vendo aquele estranho fato, todos se reuniram e resolveram procurar na mata o que poderia ter caído ali. No dia seguinte, vários homens se reuniram, incluindo o meu bisavô, e foram na direção de onde caiu aquela estranha luz, que era na floresta próxima. Todos partiram e seguiram pelas trilhas da região e adentrando na mata, para procurar por algo diferente. No entanto, de nada adiantou, pois mesmo vasculhando uma grande área, nada descobriram de anormal. E assim, voltaram para o vilarejo em seguida. E contaram para os outros que não havia nada lá, na floresta. Ficando então o povo mais tranquilo com a notícia, mas ao mesmo tempo curiosos sobre o que teria sido aquela estranha luz. Passado o susto, tudo continuou tranquilo no vilarejo, como era sempre. Até que um certo dia, conforme contaram as pessoas envolvidas, um sitiante que morava nas imediações saiu para procurar um novilho, que havia se desgarrado do resto do rebanho. Porém, ele não havia voltado para casa. A família do sitiante, então preocupada, pediu ajuda aos vizinhos para procurar por ele, pois já havia anoitecido e ele não havia retornado. Perante o pedido de ajuda, alguns vizinhos se reuniram e saíram com seus lampiões e tochas em busca do amigo desaparecido. Buscaram durante muitas horas na mata próxima, mas nada encontraram. No dia seguinte, saíram novamente para fazer as buscas. Só que desta vez tiveram uma triste surpresa. Encontraram um sitiante caído na mata, morto e de uma forma estranha. O seu corpo estava rasgado do pescoço até a cintura, e não havia nenhum órgão interno. Era como se algo ou alguém o tivesse assassinado, aberto o corpo e retirado todos os seus órgãos, de uma forma misteriosa. Aquilo na época foi um escândalo, pois não haviam casos de assassinatos na região, pois todos eram conhecidos. O máximo que acontecia era alguns roubos de galinhas e peças de roupas em alguns varal. Nada mais do que isso. Então foi chamada a força policial da cidade mais próxima, a qual fez uma varredura no local e algumas investigações, mas não se chegou a nenhuma conclusão, pois os precários recursos da época não chegavam a identificar o tipo de arma ou objeto que havia matado tal homem. Feito o enterro, ficou o mistério no ar, e o medo pairando sobre os moradores do vilarejo, mas a vida continuou no seu ritmo. Algumas semanas depois deste intrigante fato, outro morador desapareceu misteriosamente.
o qual disse que iria até uma cachoeira que existia nas imediações. Ele também não retornou para casa até o anoitecer. Da mesma forma como foi feito antes, mas com mais medo e cautela, um grupo saiu para as buscas, mas também nada foi encontrado durante a noite. No dia seguinte, continuaram as buscas. E a uma certa distância, após a cachoeira, foi encontrado também o corpo do morador, morto e desta vez todo estraçalhado, como se tivesse uma fera o atacado. E como antes, também não havia órgãos internos em seu corpo. Este fato gerou um pânico geral no vilarejo, pois já era a segunda pessoa a morrer de forma brutal e misteriosa na região, coisa que nunca aconteceu antes. Novamente foi chamado a força policial, a qual, da mesma forma que antes, fez uma investigação, interrogatórios, mas nada resolveu, dizendo que talvez fosse algum animal selvagem que tivesse matado o morador e devorado os seus órgãos internos. Bem, ninguém acreditou nisso, pois não era possível que o mesmo animal tivesse matado as duas pessoas de forma semelhante e também tivesse devorado por completo todos os órgãos internos e o restante dos corpos, porque também não foram devorados. Bem, nenhum animal faria isso, ou devoraria tudo, ou não somente partes internas. Passado mais uma semana, foi a vez de um jovem desaparecer da mesma forma. Ele havia dito que iria pescar nas proximidades. Mesmo com o aviso dos pais sobre o perigo existente, ele foi e não retornou. Da mesma forma que os demais, o seu corpo também foi encontrado nas margens do rio, mas decapitado. O seu tórax estava rasgado e sem os órgãos internos. O pânico já estava no local, e a partir desse novo assassinato virou histeria geral. Todos chamavam por justiça e pela solução do problema. No vilarejo havia uma senhora, uma cigana e vidente, a qual disse que aquilo não era obra dos homens e nem de animais, e que sim era obra de algo que as pessoas não conheciam. Essa notícia passou de morador para morador, e todos ficaram mais apavorados do que antes, e não sabiam o que fazer. Até que um dia, um morador mais antigo resolveu criar um grupo de homens para caçar o animal, ou o que seria o responsável pelos assassinatos. Então, um grupo com 5 homens resolveu sair para fazer uma varredura na mata. Com medo de que fosse algo sobrenatural, pediram para a senhora que era vidente os acompanharem, imaginando que com ela no grupo pudesse haver mais proteção, devido aos seus dons de clarevidência. Para acompanhar a senhora, a sua neta também resolveu ir junto, para ampará-la, caso fosse necessário. Então, na manhã do outro dia, partiram 5 homens, todos armados com revólveres e rifles, e também a senhora que era vidente e a sua neta, em busca daquilo que seria o responsável por todos aqueles crimes. Segundo se contam, eles andaram por quase o dia todo vasculhando a floresta, em busca de pistas, até que encontraram estranhas pegadas, que segundo disseram não era de homem, mas também não era de animais conhecidos. E mesmo assustados, eles seguiram procurando. O que virá a seguir foi algo aterrorizante, deixando algumas pessoas transtornadas mentalmente. Passados alguns quilômetros deste último local, todos pararam em uma clareira para descansar e comer um lanche que havia levado. Estavam todos exaustos
e quase desistindo da busca, pois achavam que nada encontrariam. A neta da sobrevivente contou que foi neste momento que ouviram um ruído na mata, como se fosse algo se aproximando. Todos ficaram assustados, e os homens prepararam as suas armas, não sabendo o que poderia ser. E foi quando algo começou a correr em volta deles em círculos, pela mata, e em alta velocidade. Todos viram as folhas das árvores e plantas se mexendo, e o barulho de algo se movendo rapidamente, rodeando a todos. Porém, ninguém viu o que era aquilo. Até que em um determinado instante surgiu da mata em alta velocidade uma criatura alta, com o corpo coberto de escamas e pelos negros, e as pontas acinzentadas. Também com muitos dentes enormes, garras afiadas em suas mãos e com os olhos avermelhados. A criatura pulou e desceu junto aos homens do grupo, girou rapidamente e de uma forma muito rápida foi matando um a um dos homens do grupo. Todos os 5 homens foram exterminados de forma brutal, tendo os seus corpos rasgados, dilacerados, e 2 deles estavam decapitados. Após o extermínio geral dos homens, a criatura soltou um urro e se dirigiu para as 2 mulheres que estavam caídas no chão, em estado de choque. Quando elas pensaram que seria o fim, se espantaram quando a criatura as olhou. Era como se a criatura as examinassem da cabeça aos pés, parando e em seguida se afastando, e em seguida se afastando em alta velocidade, mata dentro, e desaparecendo. A senhora, que era vidente, e a sua neta então, após se recuperarem um pouco do choque, retornaram para o vilarejo e contaram para os moradores do vilarejo os detalhes do que aconteceu. E mesmo elas não acreditavam no que havia acontecido. Indagada sobre o que era aquela criatura, ela disse que era o diabo. Mas como a criatura só matou os homens e poupou as mulheres, aquilo foi chamado pela população local de o diabo caçador de homens. Depois daquele massacre, a polícia enviou uma guarnição completa ao vilarejo. A floresta foi vasculhada por toda a região, mas nada demais foi encontrado, além dos corpos dos 5 homens. Passado mais ou menos 2 semanas do acontecido, mais um morador foi encontrado morto da mesma forma. Um mês depois deste último caso, um casal estava se deslocando em uma estrada para a cidade de Ocosingo. E este casal foi atacado pela criatura. A mulher disse que em certo ponto, quando a floresta em volta era mais densa, a criatura surgiu e saltou sobre a carroça e arremessou o seu marido para o chão, pulando sobre ele e lhe rasgando o corpo com as suas garras. E em seguida, do mesmo modo que antes, a criatura se aproximou da mulher, a examinou de cima até embaixo e nada fez contra ela, se afastando dali em alta velocidade, mata dentro e desaparecendo. Depois deste último assassinato, nada mais aconteceu, mas também nada foi encontrado ou o mistério solucionado. Todos ficaram apavorados e não saíam mais sozinhos de casa. E o mistério ficou para sempre. O meu avô conta que o seu pai garantia que tudo foi verídico, pois ele mesmo presenciou os corpos dos homens mortos quando chegaram no vilarejo. E ele dizia que era uma coisa horrível. Embora após a última morte nada mais tenha acontecido, ficaram muitas dúvidas em todo o vilarejo.
o que era aquilo, de onde veio e o que desejava, e por que só matava os homens e poupava as mulheres? E será que aquilo teria alguma relação com a luz misteriosa que foi vista há tempos atrás? E talvez o mais intrigante, para onde a criatura foi? E será que retornaria algum dia, mesmo que em outro local? Este foi um mistério que o meu avô e o seu pai presenciaram em sua vida. E foi tão marcante e chocante que ele contou para nós. Bem, nunca duvidem do que pode existir no universo. Por mais incrível e extraordinário que possa parecer, pois um dia você poderá presenciar algo que mudará a sua vida para sempre. Boa noite.